Muito boa noite, caro telespectador. Bem-vindo ao Girassol Debate. Hoje vamos olhar para o mercado financeiro angolano como um papel fundamental no financiamento da nossa economia e na promoção do crescimento. O nosso mercado financeiro tem evoluído em função da oferta diversificada, isto para atender às necessidades de todo um ecossistema. E apesar dos avanços, o nosso sistema financeiro, como um todo, enfrenta desafios quando olhamos para a busca de soluções aos problemas da economia real. Estas soluções passam por diversificação de produtos, inovação tecnológica, inclusão financeira, entre outras. Questões como intermediação financeira, problemas na economia do ponto de vista estrutural e a sincronização dos setores para o benefício da economia, a confiança, a solidez, a estabilidade do sistema financeiro são questões. Sio Kanumbila, que é o presidente da Comissão Executiva da Mundial de Seguros, boa noite e bem-vindo. Tenho também comigo Augusto Batista, que é o presidente do Conselho de Administração da Oasi Investment. Muito boa noite e bem-vindo. Tenho comigo também João Siongeli, que é o presidente do Conselho de Administração da Loy Brokers. Boa noite e também bem-vindo. Obrigado. Pedro Quassa, boa noite. Muito boa noite, bem-vindo. É economista e é também nosso comentador. Obrigado pelo convite. Bem-vindo a todos. Estejamos à vontade para conduzirmos este debate em função de um mercado financeiro que é muito desafiador para todos nós e para os players principalmente. Para início de conversa, a pergunta que se coloca é em relação à vossa visão sobre o mercado financeiro angolano. Muito obrigado. Claro, obrigado. Desde já agradecer o convite mais uma vez, então, em nome de todo o Conselho da Loy Brokers. Para nós é gratificante estar aqui e partilhar, ter a oportunidade de partilhar algumas observações em relação ao nosso mercado. Nós podemos dizer que atualmente nós estamos diante de um mercado que a nível legal está numa fase de consolidação, principalmente a nível da atuação dos supervisores, bem como a implementação de algumas recomendações legais, bem como também a nível de conformidade. Mas esse mercado entendemos que atualmente está diante de dois desafios principais. Primeiramente, como é que os players, de um certo modo, ou o setor, serve ou poderá servir então à economia. E, claramente, quando falamos desse aspecto referente de como servir à economia, podemos levantar aqui questões a nível do financiamento, e como trazemos diferentes, ou melhor, como é que aumentamos o nível de bancarização, bem como a nível do mercado de capitais, falamos a nível dos investidores, que é para então poderem fazer face, ou melhor, estar parte desse setor que de um certo modo poderá então, ou que ajuda, né, naquilo que é a efetiva alocação dos recursos, podemos assim dizer, e também, de um certo modo, ajudar também na viabilização de certas políticas certas políticas económicas que vão ser implementadas. Já vamos aqui olhar para estas políticas económicas e para várias outras nuances deste ecossistema. Vou para si, Márcio, olhando para o mercado financeiro angolano numa visão geral, qual é que é o seu comentário? Muito bem. Mais uma vez, boa noite a todos, boa noite ao painel, boa noite também aqui aos nossos ouvintes. O mercado financeiro angolano está em crescimento, provavelmente não um crescimento não tão acelerado como se pretendia, mas efetivamente está a crescer. Portanto, o que temos agora que fazer é continuar a trabalhar na diversificação da economia, espalhar cada vez mais os focos de negócio, afastá-los de Luanda, ir para outras geografias, para outros municípios e capacitar as pessoas para conseguirmos, de forma conjunta, ter um mercado mais consistente e um mercado mais produtivo. E como é que nós fazemos isto, olhando para o mercado financeiro angolano, a questão dos investimentos que se fazem, dos fundos de investimento, como é que nós podemos olhar para este mercado? Eu diria que o mercado financeiro angolano é um mercado resiliente,
e tem-se mostrado resiliente ao longo dos anos. Durante muito tempo, os principais players foram, por esta ordem, os bancos, as seguradoras. Hoje vão emergindo novos players, também relevantes, para o mercado financeiro como um todo e para todos os mercados financeiros. Mas eu diria que o mercado tem-se revelado resiliente e creio que, num primeiro momento, esta é a principal mensagem que eu deixo. Não obstante os desafios que a economia e todas as economias, e a nossa em particular, têm enfrentado, o mercado financeiro tem mostrado resiliência. E resiliência o quê? É enfrentar as crises, resistir às dificuldades, reinventar-se, produzir resultados, fazer transformações. Temos casos muito bem-sucedidos de turnaround de instituições financeiras no mercado angolano, casos que eu tenho mencionado em privado que deviam ser escritos e publicados e, portanto, penso que, de um modo geral, o setor financeiro angolano é, na minha opinião, um dos que tem revelado mais capacidade de resistir à adversidade. Pedro Quassa. Bem, muito antes de abordarmos a questão associada especificamente ao mercado financeiro angolano, torna-se importante primeiro contextualizar qual é o lugar do mercado financeiro dentro do escopo da economia como um todo. O mercado financeiro em quaisquer países desempenha um papel fundamental nos processos voltados tanto para o crescimento quanto para o desenvolvimento econômico no seu todo. E uma das funções principais é justamente permitir que se tomem decisões eficientes associadas entre o consumo atual e as perspectivas futuras, na medida em que os investimentos canalizados para o setor financeiro, tanto na dimensão dos bancos comerciais, tanto na dimensão fundamentalmente do mercado de capitais, tem muito a ver com o fato de que as pessoas decidem, ou seja, podem decidir alocar seus recursos, todos eles para o consumo ou para uma parte para a poupança. Neste caso em particular, o mercado financeiro angolano inicialmente é um mercado novo. Se pensarmos que Angola adota apenas o modelo de economia de mercado apenas na década de 1990 do século passado. E falando especificamente daquilo que tem sido o desempenho fundamental do mercado financeiro angolano, nós vemos que é um mercado, conforme disse há pouco tempo o colega, é um mercado resiliente, na medida em que há já algum tempo que Angola atravessa uma forte crise econômica, embora não estejamos numa situação de recessão econômica, mas verifica-se que Angola está a experimentar há já algum tempo um crescimento lento. E se pensarmos que tanto o mercado financeiro quanto a economia como um todo são forças que se retroalimentam-se mutuamente, nós vemos que o desempenho do mercado financeiro, em alguma medida, também depende muito do desempenho, portanto, da economia como um todo. E apesar do lento crescimento que Angola experimenta já há alguns anos, nós vemos o mercado, digamos, pujante, não é, em constante transformação e adaptar-se a cada dia que passa, no sentido de poder ser sempre uma fonte alternativa de alocação de recursos para o crescimento da economia no seu todo. Eu volto para o PCA da Oasi Investment. Quando fala na questão da resiliência, dá-nos a sensação dos vários desafios que o mercado financeiro enfrenta. Face a estes desafios e a essa resiliência que vocês têm de ter em função de todos os constrangimentos, qual é que é o vosso posicionamento? De um modo geral, assumimos um posicionamento que é muito semelhante aos operadores do sistema. Ou seja, uma empresa financeira ou uma entidade financeira, em regra, tem que ter sistemas de gestão do risco, sistemas de auditoria interna, auditorias externas, planos de implementação de negócio revisitados com regularidade. Tem que, de uma forma ativa, revisitar de modo sistemático, de modo consistente, o seu plano de negócios, inspirar-se nas melhores práticas, perceber o que é que de melhor está a acontecer no mundo e muitas vezes
embora às vezes, em algumas situações, não há esta evidência de modo imediato, mas muitas vezes tem também de ter a capacidade de, com a informação, com os meios, com os recursos que tem, poder criar novos produtos, novos serviços, novas soluções. E há que é uma essa coisa que se faz muito. dificuldade para se criarem novos produtos, novos meios e novas soluções em função daquilo que nos oferece o mercado e quando esteve o PCA da Oasi Investment a falar, tinha também aqui a questão a ver com a própria legislação em si. O processo de criação, ou melhor, a identificação de oportunidade no sentido de termos mais produtos no mercado, encontra-se muito relacionado com o estágio de maturidade que temos no nosso mercado, principalmente no que diz respeito aos, podemos assim dizer, aos clientes ou aos investidores ou aos players no mercado. O que queremos dizer com isso? Por exemplo, nós temos, eu referia-me na minha introdução, que a nível legislativo nós temos aqui um framework, né, muito sólido, quando olhamos principalmente a nível das implementações que os reguladores vêm efetuando, tanto a nível da Comissão de Mercado de Capitais, tanto a nível do Banco Nacional de Angola, visando então termos aqui a conformidade não só legal, mas também pautando por aquilo que são as boas práticas. E cabe então aos players, de um certo modo, pegarem nesse conjunto de instrumentos que já estão disponíveis e implementar no mercado. Mas depois deparamos com uma situação, é o nível não só da literacia ou a disparidade que existe de um grupo que detém um conhecimento claro sobre as ferramentas, sobre os instrumentos, que é para uma melhor viabilização das mesmas, e o grupo, né, que nós verificamos que ainda carece de uma atuação, não diria tanto atuação, mas de uma atenção especial no sentido... E qual é esse grupo a que se refere? Referia-me principalmente quando olhamos a nível da literacia financeira no mercado, falamos a nível de bancarização, na disponibilização desses produtos. E depois também falamos a nível da concentração, que o PCF é referência, da concentração a nível da cidade capital, ou melhor, de Luanda, né? Então, é importante olharmos se, por exemplo, estamos aqui no centro e olhamos aquilo que é a nível de soluções, a nível de agências de disponibilidade, falando no setor bancário, olhamos no mercado de capitais, os players, principalmente a nível desse mercado, e os investidores que atuam no seu respectivo mercado, encontram-se, de um certo modo, concentrados principalmente em Luanda. Então, as dificuldades, podemos assim dizer, não tanto dificuldade, mas alguns desafios na correta implementação ou na criação de novos produtos, irá também estar, ou melhor, estará ligado principalmente à nossa capacidade, ou à capacidade dos players abrangirem, ou melhor, irem ao encontro de um outro grupo que poderá, de um certo modo, garantir esse crescimento sólido e sustentável. E isto não está a acontecer? Está a acontecer. De maneira que se faz e que se expande para que um todo mercado, um todo ecossistema consiga ser alcançado. Está a acontecer, mas quando olhamos, está a acontecer também em linha com outros fatores que é importante fazermos aqui referência. Por exemplo, a questão quando olhamos no sentido de abranger, ou melhor, de ir de acordo com outro grupo de investidores, se calhar aqui o desafio para os players está muito em volta do investimento necessário, por exemplo, a nível de digitalização dos seus serviços, se calhar não tanto no alargamento a nível de espaços físicos, mas o investimento necessário a nível da digitalização dos seus serviços, a criação de soluções específicas de acordo com a realidade de cada grupo, cada realidade de cada geografia, falamos aqui internamente, e também olhar naquilo que nós temos, principalmente a nível das necessidades da população em geral, né? Então, Márcio, esteve aqui o João Sionguela a falar de uma questão que tem a ver também com a legislação, e eu vou tocar na legislação em função do que agora disse, que tem a ver com o facto de termos que oferecer produtos em função da realidade geográfica.
eu ia lhe perguntar, eu sei que o João é que levantou essa questão, mas em função também dos produtos, dos vários produtos e dos vários serviços que as seguradoras oferecem, há esta ligação, este casamento entre estes serviços e a própria realidade do mercado? Tem que haver. Não há, efetivamente, como pretendemos, como o mercado pretende, muito por aquilo que foi dito, que é a literacia. Devemos trabalhar muito mais a literacia financeira para que as pessoas entendam, percebam a importância de ter um seguro. E tocando num aspecto que refere, que está aqui relacionado com a própria legislação e com a obrigatoriedade. Posso dar um exemplo, o seguro automóvel é um seguro obrigatório por lei e podemos constatar que cerca de 20%, não passa dos 30%, as viaturas que têm seguro no nosso país. Portanto, isso acaba por demonstrar a importância de continuarmos a trabalhar nesta vertente da literacia, explicar às pessoas, à população, porque é que deve ter um seguro. Há pessoas que têm um seguro durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, como não tiveram nenhum sinistro, nenhum acidente, pronto, depois é isto, a linguagem do seguro é muito específica. É importante nós simplificarmos esta linguagem para que as pessoas consigam perceber e consigam entender o real sentido e o propósito de um seguro. Mas a nossa legislação, estou a falar propriamente dos mecanismos que se criam em função da supervisão, em função das regras que se implementam no mercado em si para o funcionamento do próprio mercado. De alguma maneira vocês sentem que há normas que não estão adequadas à realidade angolana ou nem por isso? Eu diria que há sempre uma margem grande de criação, de inovação. Acho que muitas vezes, ou pelo menos algumas vezes, o pretexto do travão é mesmo isto, é um pretexto. Portanto, há, penso, margem grande para criar, para inovar, para transformar dentro das balizas definidas pela regulação. E onde não há, também penso que haverá abertura para fazer aquilo que os ingleses inventaram, que são as chamadas sandboxes regulatórias, ou seja, ambientes de experimentação de soluções que nunca foram testadas e que podem ser testadas num ambiente controlado até terem dimensão para poder fazer uma aplicação mais generalizada. Dar um exemplo. No setor dos seguros. É comum hoje, em muitas geografias, adequar o prémio do seguro a fatores muito simples como local de residência e local de trabalho. Se eu resido em Luanda e trabalho, por exemplo, em Viana, o meu risco de ter um sinistro na deslocação de Viana para Luanda e vice-versa, ou de Luanda para Viana e vice-versa, é maior, porque estou exposto ao trânsito durante mais tempo. E em algumas geografias, esta diminuição ou incremento do risco é mesurada e é considerada no prémio de seguro que se paga. Isto é uma inovação que está dentro daquilo que são os limites da regulação. Depois há outras coisas, né, que eu penso que podem ser feitas, né, noutros setores, no setor financeiro bancário, no setor das sociedades gestoras de fundos. Grande parte dos agentes mais transformadores ou com mais impacto naquilo que hoje se chama grande moderação em algumas economias foram feitas dentro daquilo que a regulação permitia. Por exemplo, um conceito que debatíamos aqui há coisa de 2 meses na nossa apresentação oficial, o conceito de carry trade.
O conceito de carry trade foi criado dentro das balizas da regulação financeira, né? E que veio revolucionar de forma significativa o mercado e que, aliás, é uma coisa que os bancos fazem de uma forma consistente. O que é o carry trade? Simplificando, parece um palavrão, mas é uma coisa muito simples. O carry trade, no fundo, é eu financiar-me a uma taxa mais baixa e emprestar a uma taxa mais alta. No fundo, é um pouco de intermediação, né? As pessoas ligadas às sociedades financeiras foram buscar o conceito dos antigos mercadores da época dos descobrimentos. Portanto, há aqui um conjunto de ferramentas e soluções que podem, de facto, ter um efeito e talvez a expressão seja muito forte e algumas pessoas poderão não perceber, um efeito de alavancar a economia, de alavancar recursos, de alavancar a capacidade de gerarmos investimento na economia real. Pedro Cossa, eu volto ainda a essa questão da legislação, porque é em função da adequação e da realidade, porque nós percebemos que há produtos e serviços que são oferecidos, mas que muitos dos destinatários sequer têm domínio e conhecimento dos mesmos. Mas vamos olhar de uma maneira mais académica para esta questão dos mercados financeiros. Temos aqui players a olhar para a situação das várias dificuldades no mercado. Em função do crescimento da economia real, qual é o contributo que este setor pode ter para alavancar e desenvolver a economia? O mercado financeiro, sem sombras de dúvidas, conforme diversos estudos apontam em várias realidades nacionais, desempenha um papel fundamental, se não crítico, para o processo de crescimento de qualquer país, tendo em conta que funciona como um intermediador, não é? De recursos para poder alocar para as decisões de investimento. Agora, no caso particular de Angola, em que pese termos um mercado financeiro relativamente resiliente face ao cenário atual de crescimento lento, desemprego relativamente alto, inflação relativamente alta, nós também temos um problema fundamental e que até certo ponto acaba por afetar também, não é? Portanto, a própria demanda para com os serviços e produtos que os bancos e não só oferecem, a informação. A informação é um elemento fundamental e atua como que uma matéria-prima fundamental para o mercado financeiro, especialmente para o mercado de capitais. Quando a gente analisa, faz uma avaliação dos mercados financeiros eficientes, tanto na dimensão dos bancos comerciais quanto na dimensão fundamentalmente do mercado de capitais, nós vemos que a informação desempenha um papel fundamental na medida em que é a partir da informação que se geram as expectativas face aos movimentos futuros, portanto, dos títulos ou papéis que o mercado financeiro vai poder, portanto, oferecer. E se nós olharmos especificamente para o mercado angolano, nós vemos que a eficiência é relativamente fraca, na medida em que a eficiência acaba por ser a capacidade do mercado, não é? E incorporar a informação disponível nos preços relativos, portanto, de seus produtos e serviços. E isto em Angola é ainda fraca. Não é fraca necessariamente pelo fato de que os atores ou os agentes que atuam no mercado não oferecem informação, mas é fraca também porque, em alguma medida, também a comunicação social vai muito pouco ao encontro, portanto, dos agentes que atuam no mercado financeiro para poder divulgar a informação. Lembrando que sem informação é muito difícil um investidor dimensionar, não é, os riscos existentes dentro, por exemplo, de uma carteira de investimentos. É muito difícil também, portanto, um investidor direcionar de maneira racional, não é, os seus recursos para um determinado investimento. Portanto, precisa-se de algum modo trabalhar-se na divulgação. Só para dar um exemplo, por exemplo, nós quando olhamos para o mercado internacional, nós podemos avaliar o grau de eficiência forte, neste caso, de um mercado financeiro, é a partir da sensibilidade que o mercado financeiro tem com os movimentos não só dos indicadores macroeconômicos, mas também com os movimentos da política e também da geopolítica internacional.
só para poder situar por enquanto o meu. Pois, e eu ia lançar esta pergunta aos senhores. Olhando para a nossa realidade, terá também a ver com toda a política governamental em função do próprio crescimento da própria economia? Eu diria, se calhar, alinhado aqui com o que dizia o Kwasi, que a informação, mesmo até em mercados em progressão ou em emergentes ou de fronteira, como é o nosso, ela acaba sempre por ter um impacto nas decisões dos investidores. Portanto, se eu tiver maior segurança, naturalmente vou investir. Se eu tiver informação favorável, naturalmente vou investir. Se a informação não for favorável, lembrar-se-ão certamente do que aconteceu com a maioria dos mercados quando foram aplicadas as tarifas. Quando houve um incremento significativo, ou uma promessa de incremento significativo das tarifas nos Estados Unidos, os mercados reagiram imediatamente. Apesar de muitas medidas terem sido, anunciou-se a aplicação, não entraram imediatamente em vigor. Antes da entrada em vigor, elas foram de alguma forma derrogadas ou desconsideradas, mas não obstante isso o mercado reagiu imediatamente. Portanto, e o que eu diria é que quer em mercados maduros, quer em mercados menos maduros, quer a informação correta, quer a informação incorreta, a desinformação pode impactar significativamente no preço dos ativos que são transacionados. As fake news, por exemplo, têm um impacto. Tem impacto na decisão de investir ou deixar de investir. E a informação verdadeira também. O anúncio de medidas ou de políticas num ou noutro sentido também tem um impacto na decisão de investir ou de não investir. A perspectiva de um evento num determinado sentido, do ponto de vista económico, também tem um impacto. Lembrar, por exemplo, da chamada quarta-feira, e dependerá da perspectiva, uns chamam quarta-feira negra, outros chamam quarta-feira branca, de 1992. Portanto, havia informação que apontava para a desvalorização da Libra. E esta informação foi capturada, foi validada por um conjunto de investidores, se calhar o mais sonante no caso e que teve o maior ganho foi a Soros Capital, ou o Jorge Soros, e, portanto, validada a informação, ele potenciou a informação e teve um ganho significativo. Portanto, a informação nos mercados tem de facto valor e tem de facto impacto na criação de valor para os investidores ou na destruição de valor para os investidores. Pegou-se a questão da informação, mas as políticas macroeconómicas, todas as decisões que se tomam, também têm este mesmo impacto? Sim, eu gostaria de fazer uma referência também em relação à legislação, ou então à implementação das mesmas. E para quem nos assiste, a legislação per se não faz o mercado. Pode ser um pouco controverso, mas porque existe um conjunto de elementos que devem, de um certo modo, estar devidamente estruturados que é para garantir a correta viabilização das mesmas. Tanto quando falamos de legislação, quando falamos de política, tanto a nível monetário ou fiscal. Um exemplo claro é o esforço que tem se vindo, principalmente por parte do Executivo, claramente em linha com as políticas do Banco Nacional, de viabilizar o financiamento da economia, através de diversos avisos que estão sendo publicados. Mas também o discurso dos principais players é que a viabilização da mesma é condicionada, por exemplo, à qualidade da informação, à qualidade dos projetos que são apresentados a diversas instituições. Então, existe aqui um conjunto de fatores que, de um certo modo, vão condicionar, né, a correta implementação. Por exemplo, se não se trabalhar com as empresas, ou pequenas e médias empresas, no sentido de garantir, então, este conjunto de elementos, a correta a elaboração dos principais documentos por feitos à obtenção do financiamento, nós vamos ter avisos após avisos que, de um certo modo, vão estar sempre condicionados a estes elementos. Porque os diversos intermediários, ainda assim, é um negócio. Existe um conjunto de acionistas que que a gestão tem que dar resposta. E também voltamos à questão inicial.
é a resiliência no setor também está em linha com os mecanismos internos de controle, que é para mitigar risco que, de um certo modo, que futuramente podem condicionar a estabilidade da própria instituição. Então, daí que a legislação ou políticas macroeconómicas ou fiscais, per se, não fazem o mercado. Existe um conjunto de elementos que devem estar devidamente alinhados por forma a ter um mercado dinâmico. Falamos agora do setor bancário, por exemplo, a nível do mercado de capitais. Foi criado, existe a legislação, tanto a nível da Comissão do Mercado de Capitais, tanto a nível da Sociedade Gestora dos Mercados, que é a implementação de um mercado para pequenas e médias empresas. Estamos há sensivelmente 1 a 2 anos sem nenhuma empresa. A questão sempre que surge, né? Podemos levantar aqui questões em relação à qualidade das empresas, se existe ou não existe, mas eu posso dizer que existe. É a disseminação da informação referente a esse mercado, mas depois é a qualidade, se calhar, o trabalho que deve ainda ser efetuado junto dessas empresas, por forma a garantir que estas mesmas reúnem os requisitos para estarem listadas em bolsa. E mais do que isso, é a necessidade de adequar, acho que a mensagem inicial a nível da abordagem era adequar a comunicação para estas empresas. E também os requisitos, ou melhor, os elementos cruciais a nível daquilo que está a ser implementado ou que está a ser lançado para estas empresas, principalmente. Temos que ter atenção a nível dos requisitos ou das exigências, principalmente. Essa é uma das grandes questões que se levanta, por exemplo, quando falamos de fundos de investimento para investir em empresas. Quais são os requisitos necessários que essas empresas devem reunir? Se calhar estamos a olhar numa perspectiva de requisitos internacionais que não vão de acordo com a realidade das empresas, principalmente quando diz respeito à perspectiva de mitigação de risco, né, destas pequenas empresas. Então, iria mais ou menos fazer referência nesse sentido, né, que a abordagem nesse sentido é que podemos falar de legislação. Nós vamos estar sempre a publicar ano após ano diversos avisos, diversas políticas de mitigação de controle interno. Podemos estar a publicação, por exemplo, agora a Comissão do Mercado de Capitais lançou um novo diploma legal sobre a regulação da atuação dos intermediários financeiros, cujo anterior já remonta a um período. Mas é importante que nós trabalhamos com estas instituições no sentido de garantir que estão efetivamente em conformidade, que possam dar resposta a essas exigências legais. E no final é fazer referência que a legislação não é estática. A legislação vai se adaptando em função também da maturidade do respectivo mercado. Vamos, Márcio, e trabalha com riscos. Vamos olhar aqui para as questões que esteve a levantar o PCA da Brokers. Como é que os seguros têm contribuído para a mitigação dos riscos, uma vez que, por exemplo, há muito impedimento da parte dos bancos em si, em função da falta de cumprimento dos créditos que são dados? Esse é uma das funções dos seguros e das seguradoras, não é? É apoiar o mercado, apoiar os bancos para simplificar ou facilitar a atribuição destes créditos. E o exemplo mais claro é o exemplo que vive hoje a Mundial Seguros e o BPC, porque o que se fez é uma coisa muito simples, para os processos de crédito existe um seguro associado. Portanto, de certa forma, ajuda o banco, reduz o risco e a seguradora assume esse risco numa eventual sinistralidade, num eventual incumprimento. Estaremos lá nós, que é para dar a cara e assumir esse Ainda esse assim, risco. com essa questão das seguradoras estarem a trabalhar com os vários bancos, mas nós sabemos que há muito problema em função do financiamento às empresas privadas, principalmente às micro, pequenas e médias empresas. Isto terá a ver com o próprio mercado em si, terá a ver com a capacidade também depois das pessoas poderem fazer o pagamento destes créditos? O tema foi aqui referido pelo PCA e por todos de forma geral. O tema é a informação.
eu não posso limitar-me a chegar a um banco e quero um crédito para um investimento e não tenho as coisas bem organizadas, não sei efetivamente o que vou fazer, não tenho um plano concreto sobre aquilo que pretendo, não tenho aqui uma ideia de garantias que vou dar ao banco, não é? Portanto, todo este conjunto de informação dificulta o banco a fazer uma análise para a atribuição do referido crédito. Portanto, a informação tem que ser mais maturada, a informação tem que ser mais trabalhada. É importante referir que os bancos não se negam a atribuir o crédito. Aliás, como atores de mercado, devem sim atribuir crédito e bom crédito. Mas a informação tem que ser mais clara para que facilite também a atribuição destes créditos. Até porque, se me permite, uma parte relevante do dinheiro que está nos bancos, tirando a parte dos fundos próprios, é alheia. É passivo. Né? Os bancos são as instituições tecnicamente mais alavancadas. Um banco pode ter 200 milhões de capital social, estou a pensar em dólares, e um passivo, uma posição em balanço de passivo de 10 vezes mais, ou seja, 2 mil milhões de dólares, por exemplo, ou às vezes até mais. E, portanto, o dinheiro que depois é solicitado em crédito, uma parte relevante deste dinheiro é dinheiro alheio, é dinheiro dos clientes. E se eu incumpro, ou melhor, se o devedor incumpre, eu primeiro vou impactar os fundos próprios do banco, o capital próprio do banco, e em último caso vou impactar os recursos do passivo que os clientes me foram lá deixar para guardar. Logo, a principal função, a primeira de um banqueiro, é assegurar que o dinheiro que lhe é entregue pode ser devolvido quando for solicitado. E depois é que é rentabilizar esta liquidez que lhe é entregue. E, naturalmente, o nível de rigor que tem que ser dado para poder ter a tal resiliência de que falávamos no início, para poder sobreviver e passar pelos momentos de grande stress e crise, passa por olhar bem pelas operações de crédito que são apresentadas. Peço desculpa, só mesmo para concluir. O tema das seguradoras e dos fundos de garantia de crédito, das entidades, que há um conjunto de entidades no setor financeiro, que em Angola também vão começando a se afirmar, cuja principal missão é garantir crédito. O João, por exemplo, quer fazer um crédito, eu sou uma agência de seguro de crédito, analiso a sua condição financeira, os seus relatórios, as suas contas, fixo uma comissão para abrir uma garantia a favor do banco que lhe vai dar o crédito e, em caso de incumprimento ou de sinistro, eu atravesso-me, né, como dizia alguém, ponho a cabeça no cepo. Portanto, é também um papel importante o que as seguradoras e as agências de seguro de créditos fazem e são uma componente importante. E ainda há um aspecto importante, que é, depois da atribuição do crédito, enquanto cliente, se vou efetivamente utilizar os fundos para aquele fim. E temos assistido também na nossa realidade que nem sempre o financiamento atribuído vai para aquilo que o cliente e só para complementar justamente este tema, nós temos um problema muito fundamental na nossa economia, a informalidade. A informalidade acarreta diversas questões para o mercado financeiro, fundamentalmente para o grau em que os bancos, por exemplo, vão ou não conceder crédito. Nós temos um problema de prática de governança corporativa. Embora este conceito, ao princípio, não se possa aplicar a qualquer empresa, seja muito mais para grandes empresas, nós também, quando olhamos para as nossas empresas, fundamentalmente as pequenas e médias empresas, nós vemos que há uma falta de profissionalização da própria contabilidade. Isto é muito importante,
porque a contabilidade torna-se um elemento muito importante para poder-se prever, digamos assim, movimentos futuros, não é? Associados à capacidade ou não de o agente que está a solicitar, por exemplo, o crédito, de poder, portanto, honrar com um compromisso que pretende, neste caso, fechar com um banco. Daí que o Instituto Nacional voltado para as pequenas e médias empresas, o INAPEM, tem feito nos últimos tempos um grande trabalho no sentido de poder capacitar tanto os microempresários quanto os pequenos e até os médios empresários, no sentido de poder profissionalizar um pouco mais a atividade, porque isto é muito importante. Para se solicitar um crédito é necessário que haja, em alguma medida, não é, um plano de negócios que possa explicar de forma detalhada, técnica e profissional ao banco, portanto, os desdobramentos, não é, da atividade que se pratica e em que medida isto pode, portanto, favorecer não só a quem está a solicitar o crédito, como também a quem está a conceder. Portanto, é preciso nós trabalharmos um pouco mais no que toca à nossa profissionalização da atividade comercial em Angola, ou seja, os negócios em Angola. E a informalidade, neste caso, que a economia experimenta, acaba, em alguma medida, por influenciar como que desfavoravelmente, não é, na relação bancos com os que solicitam, neste caso, os créditos. Permita-me só fazer uma referência, né? Na abordagem anterior fez a referência, abordou sobre o facto de a legislação per se não cria mercado. Mas tem uma questão que é importante levantarmos. É que o sistema financeiro sozinho, de um certo modo, também poderá encontrar-se limitado na viabilização, principalmente quando falamos de financiamentos. Ou então a questão da bancarização, trazermos pessoas do informal que é para a formalização da sua atividade e cuja atividade poderá passar então através dos bancos. Porque muitas dessas questões são temas estruturais. A bancarização, de certo modo, vai estar muito ligada com a capacidade dos indivíduos obterem simples documentação, bilhetes de identidade, ou outros documentos, de um certo modo, que é para garantir, então, a abertura de contas, sem prejuízo de diversas políticas ou iniciativas que estão a ser implementadas, que é para facilitar. Mas temos aqui diante ainda que registramos no país dificuldade na obtenção de documentos mínimos. Quando falamos sobre a formalização da atividade comercial, ou melhor, capacitar as pequenas e médias empresas, os empreendedores, as empresas em geral, a obtenção de financiamento. Nós temos grande dificuldade sobre a legalização, por exemplo, de ativos reais para efeitos de garantia. Tem sido muito promovido e também nós já temos abordado muito, principalmente com clientes, a questão que agora é possível garantia sobre os valores imobiliários, né, que deve ser muito explorada, porque nós temos muito investidores, ou melhor, empresas com a capacidade então de poderem eventualmente ter garantia sobre os valores imobiliários. Mas é importante fazermos referência, né, aqui neste debate, que o sistema em si também, não, mais do que encontrar-se dependente, é necessário garantirmos então elementos adicionais que é para garantirmos uma correta atuação, principalmente dos diferentes players do Ou seja, tal como está o sistema financeiro, é uma interligação, precisa também de outros setores que é para poder avançar como deve ser e resolver e responder às várias dificuldades a nível do próprio mercado em si e dos cidadãos em particular. Claramente. Por exemplo, um dos grandes temas sobre a viabilização dos financiamentos, como vamos já fiz referência, questão simples, garantias. Garantias reais. Mas essas dificuldades também são oportunidades, de alguma forma. Exatamente. Hoje, por exemplo, há um mercado muito dinâmico ao nível do mercado de capitais, que é o mercado dos reportes, das chamadas RIPOs, como se diz em mercado. As RIPOs são um conceito que vem do Código Comercial angolano do século XIX. É um conceito que tem mais de 100 anos, tem quase 150 anos, 140 anos aproximadamente. Contudo, só hoje é que estão a ser ativamente dinamizadas, quase um século e meio depois. E as RIPOs são um instrumento que permitem a um operador, a um comerciante, a uma sociedade comercial, levantar liquidez de uma forma rápida e eficiente, sem burocracias, sem perda de tempo,
sem comissões exageradas, portanto, de uma forma rápida. Os agentes que tenham ou que detenham títulos em mercado acabam por ir lançar a mão desta ferramenta para obter liquidez e, às vezes, num prazo que não ultrapassa as 48 horas. E, portanto, acaba por ser também uma oportunidade para as empresas que tenham uma carteira, por exemplo, de títulos que sejam abrangidos pelo conceito de report para serem financiáveis e de uma forma ágil. Ou seja, parece-me também que todos esses desafios podem eles em si abrir janelas de oportunidades diferentes para os operadores. Mas além desta questão... Costa, nós já voltamos a olhar para a questão que queres agora levantar. Temos mesmo de fazer um curto intervalo. Daqui a pouco voltamos. Estamos a olhar para o mercado financeiro angolano, os vários setores deste mercado, banca, seguros, mercado de capitais, investimentos. Vamos fazer uma curta pausa. Daqui a pouco já voltamos. Muito boa noite, estamos de volta a olhar para o mercado financeiro angolano. Estamos aqui a debater a bancarização dos serviços, que já foi aqui também falado, e também a nível da própria inovação. Márcio, vou começar por si, dos vários produtos que as seguradoras podem oferecer em termos de inovação e olhando para o nosso mercado, conseguimos responder às necessidades reais do mercado? Sim, conseguimos responder às necessidades do mercado. Hoje também é aqui um tema do executivo, por exemplo, o seguro agrícola. Temos estado a trabalhar nesta vertente que apoia muito no tema aqui da nossa economia. É uma preocupação de mercado, portanto, é um seguro que as seguradoras têm se esforçado para garantir que o pequeno e que o médio agricultor consiga, para não falar dos grandes, consiga ter acesso. Porque, mais uma vez, aqui nesta vertente temos os temas da literacia, temos os temas de fazer entender, perceber a importância destes seguros, não é? Pronto. E através aqui também de parcerias público-privadas, desenvolver aqui programas. Temos hoje o FADA, por exemplo, não é? O Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Agrário, que é um apoio sustentável para este tema, mas também lança aqui o desafio aos colegas de painel para criar-se aqui novos fundos. E como falava há pouco do tema aqui relacionado com a tecnologia, pronto, também criarmos aqui um fundo de inovação tecnológica agrícola, não é? Que é uma preocupação. Criarmos um fundo de desenvolvimento das cadeias de valor agrícola, criarmos aqui um fundo verde, por exemplo, a sustentabilidade é um tema preocupante hoje a nível global, portanto um fundo verde para a agricultura sustentável. Portanto, há aqui várias coisas que também desafio aqui os meus colegas de painel. Mas, por acaso, temos estado a trabalhar na criação de um fundo ligado a commodities do setor agrícola, né? Como sabem, há depois as commodities do setor, alguns metais, como cobre, que são nomeadamente aqueles metais que são cotados. Uhum. Nós estamos a trabalhar, temos um projeto para a criação de um fundo para commodities agrícolas, milho, soja, café, e no fundo com o objetivo de impactar uma parte da cadeia de produção e transformação, sobretudo transformação, e no fundo permitir que o investidor possa, através do seu investimento, ir buscar uma parte do valor gerado por esta componente da cadeia de produção. Digamos, diria se calhar o contributo mais relevante que é o nível da OASP. Muito importante. E além desta questão, eu penso que
quando a gente analisa, por exemplo, indo ainda em linha com aquilo que os colegas estão dizendo, eu penso que uma das formas de se poder tornar o mercado financeiro angolano mais robusto, especificamente o mercado bancário, é justamente fazer com que os bancos deixem de captar recursos pela via tradicional de depósitos. Eles podem também diversificar um conjunto de serviços, como, por exemplo, os CDBs, que são certificados de depósito bancário, cujo rendimento, por exemplo, pode ser prefixado, ou seja, o investidor, a pessoa que está a aplicar o investimento, desde o momento em que ele assina o contrato, já sabe quanto poderá ganhar de retorno ao final, portanto, do vencimento do papel ou do título. Pode também existir o prefixado, ou seja, o pós-fixado, isto é, vai poder variar, portanto, a partir de algum indicador macroeconômico, como, por exemplo, o IPCA, a variação da inflação, ou a variação da taxa básica de juros, não é, determinada pelo Banco Central, ou também pode ser indexada, portanto, a variação da taxa de câmbio, considerando o fato de que somos ainda uma economia que apresenta uma certa volatilidade cambial, e acredito que isto também pode ser um mecanismo de poder fazer com que os bancos captem recursos e poder aumentar, portanto, o seu volume de recursos e poder financiar cada vez mais a economia. Agora, voltando especificamente àquela questão que estávamos a falar sobre os riscos inerentes, não é? Ao fato de os bancos olharem para os empresários com uma certa desconfiança, tendo em conta a falta de um conjunto de garantias que possa favorecer a concessão de crédito, eu penso que aí entra agora a política governamental. Lembrando que o grau de intervenção ou não do governo numa economia tem de estar alinhado com o nível de desenvolvimento em que o país se encontra. Para países em desenvolvimento, especialmente de renda média baixa, como grande parte dos países da África subsaariana e, sobretudo, Angola, é muito importante que o Estado assuma o papel de indutor principal, não só do crescimento, mas também de desenvolvimento. E no caso particular de Angola, há um conjunto de fundos públicos, não é, que vão sendo disponibilizados, que fazem com que o governo angolano, em alguma medida, absorva alguns riscos inerentes, não é, ao processo de concessão de crédito. Isto é especialmente importante na medida em que, sendo um país de renda média baixa, um país de baixo desenvolvimento humano e um país de lento crescimento, é muito difícil que o mercado por si só consiga, portanto, transformar esta realidade estrutural, conforme o colega disse, de uma noite para um dia. Daí que o papel do poder público torna-se muito importante, tanto em nível daquilo que são as políticas voltadas para o campo fiscal, quanto para aquilo que são as políticas voltadas para o campo monetário. Eu vou só colocar uma questão e gostava que o Márcio também pudesse responder, já que esteve a falar sobre a questão dos fundos da agricultura. Espera-se que a Bodiva possa, e aqui também pode ser para os senhores, possa lançar a Bolsa de Mercadorias brevemente, isto com vista a melhorar o financiamento e investimento no setor agrícola, por exemplo. Como é que as seguradoras se estão a preparar para esse segmento do negócio muito importante para o fomento da própria agricultura em si? Ainda é um tema novo, não é? Mas que efetivamente, pronto, está-se a dar os primeiros passos para o seu desenvolvimento. Portanto, não há assim ainda grande informação, grande matéria para darmos aqui os próximos passos. E em termos dos próprios investidores, como é que vocês se posicionam no mercado face os vários desafios, olhando para a questão da tecnologia, da inovação? Qual é a resposta que vocês dão? Sim, na interação mantida com os investidores, também fazendo referência ao que foi abordado principalmente pelo colega do painel, por exemplo, os investidores estão à procura de alternativas que, de um certo modo, seguras, né, e que garantam uma certa rentabilidade, mitigando sempre os riscos inerentes a qualquer investimento. Neste caso, o mercado já oferece um conjunto de instrumentos que, de um certo modo, garante essa canalização, principalmente essa rentabilização e de um certo modo, a promoção da poupança,
quando olhamos de diversos processos, principalmente a nível das privatizações, das ações, que foi um mercado recente que foi ativado, mas também quando olhamos, por exemplo, em investir em unidades de participação em fundos de investimento, com a finalidade, por exemplo, de investir em setores específicos, né? Desde que exista produtos, claramente trabalhando com diversas instituições, que vão de acordo com a política de investimento de qualquer investidor, então sempre os investidores em geral poderão sempre olhar como oportunidade, atendendo que os riscos estão totalmente mitigados. E eu gostaria de fazer referência sobre um aspecto, sobre a sinalização por parte do Estado, principalmente no nosso mercado. Eu acho que este é um tema, curiosamente falando, que o Estado em si, acreditamos que identificou e foi atrás e procurou implementar, principalmente na ideia de financiamento alternativo via mercado de capitais. Quando falamos de uma bolsa, no nosso contexto, é algo muito novo. A Bodiva, 10 anos, celebrou recentemente 10 anos de existência. A própria Comissão do Mercado de Capitais tem acredito já excessivamente 20, mas recentemente é que estamos a ver um mercado ligeiramente mais dinâmico. E o Estado identificou, né, ou melhor, entendeu que ser a entidade que, de um certo modo, vai sinalizar o mercado sobre a existência de um mercado de capitais, uma bolsa de valores que as empresas podem olhar para financiar as suas atividades. Isso é através do programa de privatizações, principalmente, que foram um fator que ativou o mercado de bolsa, através da privatização das ações que o Estado detém indiretamente em certas empresas de domínio público ou então empresas públicas. E isso deve ser uma ação contínua, principalmente quando falamos também da intervenção, da atuação dos fundos públicos. Por exemplo, quando olhamos nos fundos de capital de risco que o próprio Estado detém. A questão que surge é, essas entidades acreditamos que deviam ser aquelas que poderiam que poderiam tomar maior nível de risco a nível dos seus investimentos, atendendo... João, se me permitir, e se calhar também tocando aqui num ponto que o Kwasa levantou, aí depois entramos num campo que levaria se calhar a um outro debate, que é o tema do balanço, e que se põe sempre nas economias capitalistas e liberais, de qual é o nível de intervenção do Estado, porque a intervenção do Estado tem um custo, né? Claro. A intervenção do Estado tem um custo. E qual é esse custo? Esse custo é pago, e é pago em regra... Exatamente. E, portanto, há depois que fazer um balanço, o que é que fica para a saúde, o que é que fica para a educação e o que é que fica para apoiar o risco ou garantir o risco das pequenas e médias empresas. Portanto, entramos aqui depois numa conversa que provavelmente em algumas economias não se tem muito, mas que é depois importante também falar, porque este dinheiro depois vem de algum sítio, né? Alguém tem de pagar a fatura, né? Não há almoços grátis, né? E portanto, é um ponto muito relevante. Não, mas aí para concluir, né, eu iria terminar nesta senda, no sentido de, sem prejuízo dessa sinalização do mercado, sobre a necessidade de começarmos a investir, começarmos a ser um tomador de risco, é criar a plataforma necessária para investidores, para fundos, né, também terem a aptidão, ou melhor, terem a sensibilidade de serem mais risk-takers, por exemplo. Mas claramente existe a necessidade de criar uma certa infraestrutura e garantir segurança, principalmente segurança, aos investimentos que vão ser realizados por parte principalmente de investidores privados. Sim. Ainda dentro desta linha, eu penso que para se ter um mercado financeiro, especialmente o mercado de capitais mais competitivo e dinâmico, é necessário que o mercado não se feche tão somente à economia, do ponto de vista doméstico. Daí é que entra o papel fundamental do lado produtivo da economia. Lembrando que o mercado financeiro, sendo uma parte da economia no seu todo, ele não pode ser dissociado, portanto, do funcionamento da economia no seu todo. Daí que é muito importante que Angola seja um país atrativo ao capital financeiro internacional. Mas como isto pode ser possível?
não basta querer. É necessário que o país retome o seu crescimento robusto e, fundamentalmente, faça uma alteração significativa na sua estrutura de exportações, porque é a partir da competitividade no comércio internacional que faz com que o país, não é, diversifique, digamos assim, os seus canais de captação de moeda estrangeira. Mas, além disso, isto também sinaliza ao mercado internacional de que a economia oferece um dinamismo significativo e que vale a pena, até certo ponto, dar uma olhada, portanto, à sua dinâmica financeira. Portanto, é muito importante que os mercados financeiros se abram ao mundo. Por exemplo, nós, quando olhamos para as economias emergentes, na América Latina, como o México, o Brasil, aqui em África, como por exemplo a Nigéria e a África do Sul, nós vemos que quando, por exemplo, há uma subida da taxa básica de juros no Brasil ou em outro país, dos países que acabei de citar, há uma espécie de, portanto, de valorização da bolsa, na medida em que há um fluxo significativo de capitais para esses países saindo dos países mais desenvolvidos, que, por norma, atendendo o seu grau de desenvolvimento, apresentam, por exemplo, uma taxa básica de juros um pouco mais baixa, diferentemente do que nós vemos em grande parte dos países em desenvolvimento. Já no caso angolano, isto, pelo menos no contexto atual, é pouco provável, tendo em conta o fato de que o nível de atividade econômica no seu todo ainda apresenta, portanto, uma certa fraqueza que, em alguma medida, deixa os investidores internacionais um pouco mais reticentes. É claro que se trata de um processo, não existe qualquer determinismo, tanto institucional ou econômico neste processo. Há um conjunto de políticas que se vão adotando que tentam levar a economia, portanto, a um crescimento mais sustentado. E acredito que isto, no longo prazo, pode fazer com que o mercado financeiro angolano consiga atrair também o capital financeiro internacional, que é muito importante para poder gerar este... Aí é conforme dizia há pouco o Dr. Augusto, não é? São as oportunidades também que são criadas para o mercado, porque os investidores sentem-se mais seguros em ambientes com proteção de risco. Portanto, isto também abre aqui a possibilidade de termos seguros com este fim, com este propósito, não é? Seguros contra risco político, seguros contra a expropriação, não é? Contra aqui a inconvertibilidade da moeda. Portanto, são situações que vão deixar o investidor mais confortável para efetivamente investir no país. Não é? E depois, para além dos benefícios fiscais que podem ter e mais uma vez, o ponto que eu referi no início do debate é a descentralização. Portanto, vêm investidores estrangeiros, mas não ficam em Luanda, têm que ir para outras províncias. Conseguimos garantir aqui emprego. Mas esse papel de descentralizar é o papel do Estado. É um papel conjunto da economia, de todos os players do mercado. Ou seja, tem que haver concertação, tem que haver um plano único. Mas os incentivos devem lá estar. Sim, faz parte. Impostos mais baixos nas zonas menos centrais, por exemplo. Infraestrutura, fundamentalmente, é muito importante, tanto rodoviária, aeroportuária, portuária, telecomunicações. Portanto, neste caso, o Estado, ainda que seja um fenómeno que tem de ser feito em conjunto com o setor privado, o Estado, neste caso, desempenha um papel central. Na medida em que, conforme referenciado no debate anterior, por exemplo, o setor privado não vai construir estradas, rodovias, aeroportos. Isto é papel fundamentalmente do Estado. Daí que o Estado precisa assumir o seu papel e, no caso angolano, tem assumido e muito bem. Desde o fim da Guerra Civil, entrou-se num processo de reconstrução nacional, justamente para poder dotar o país, portanto, de condições estruturais que possam favorecer a atuação do setor, portanto, privado e também não só doméstico, claro, como também do setor privado que vem de fora. Mas essa concentração da sua maioria na capital do país, de alguma forma, em termos daquilo que se quer do desenvolvimento da própria economia real, não deixa de alguma forma a desejar? Pois, uma questão que é importante levantarmos, né? A ideia de descentralizar, a ideia de sairmos de Luanda, a ideia de trazermos outra parte da população dentro
do sistema financeiro, portanto, fazer isso. É importante, sim, mas eu acho que o desafio é responder como. Exatamente. O como, se calhar, não passa pelos meios convenientes e tradicionais. Né? Tradicionais. O que é que eu quero dizer? Por exemplo, quando falamos da digitalização, com a implementação de mecanismos digitais, plataformas, para comunicarmos, para chegarmos até diferentes zonas, se calhar seria uma questão, é um método mais assertivo, sim ou não. Mas nós do setor, nós players, e claramente também o setor bancário, os bancos têm feito isso de uma forma muito positiva, é ver de que forma, principalmente através, por exemplo, nós vemos, por exemplo, as apostas, né, via telefónica, por parte da internet, já atingiram uma magnitude significativa em diferentes partes, não só de Luanda. Quando olhamos em relatórios, principalmente do Estudo Supervisor de Jogos, já olhamos uma certa participação fora de Luanda. Apostas eletrónicas e tudo. Então, se calhar, nós devemos olhar e procurar, de um certo modo, responder como é que nós vamos viabilizar e garantir essa descentralização. Se calhar não passa por meios convenientes, mais uma vez, não passa por exemplo, todas as corretoras distribuidoras do fundo abrirem agências. Exatamente. Mas sim, isso requer um investimento, sim. Então, por exemplo, em conjunto... Ou seja, vocês fazem a vossa parte, mas também o governo faz a sua. Exato. Não, eu não diria o governo, é a própria articulação. Há uma coisa que tem que acontecer cada vez mais, é escutarmos as pessoas, é ouvirmos as pessoas, é percebermos o que é que a população precisa. E depois chegarmos aqui ao que diz o João, conseguirmos lá chegar de forma simples, sem criar aqui um alarido. Calma, não vou entrar naquela agência, não vou entrar naquele banco ou naquela seguradora porque vão cobrar um valor exorbitante. Não, temos que simplificar a comunicação, novamente o tema da comunicação. Temos que ver como é que o meio atua e se calhar através destes sítios, o vulgo Mamadou, não é? A lojinha, começar a capacitar estas pessoas, estes pequenos empresários, como agentes financeiros que permitem depois microcrédito, que permitem um microseguro, que permitem acesso a um conjunto... Quem é que os tem de o fazer? São as empresas, é o sistema financeiro. Privado. Não, eu acho que aqui o setor privado tem um papel crítico, quer dizer, as grandes economias, aparece o Estado como regulador, aparece o Estado como árbitro, mas o setor privado depois tem um papel decisivo, né, a fazê-las acontecer. Até às vezes, no setor das infraestruturas, uma parte importante das ferrovias nos Estados Unidos, pelo menos as mais relevantes, aquelas que correram bem, foram desenvolvidas por operadores privados. Curiosamente, as desenvolvidas com ajuda estatal, pelo menos estas no caso americano, foram as que correram menos bem, né? Portanto, o setor privado, eu creio que tem aqui um papel muito relevante. O Estado tem um papel de regulador, de árbitro, fiscalizador, de assumir a sua autoridade para garantir que as regras sejam cumpridas, de garantir que não se viola os direitos entre os operadores privados. Mas, portanto, o setor privado tem um papel muito relevante no desenvolvimento da economia. Vou só dar aqui um pequeno exemplo. Eu este fim de semana estive na praça e eu há alguns anos que deixei de andar com dinheiro, pago tudo com cartão e tal. E nem todas as bancadas têm aceitam dinheiro, não é? Aceitam cartão, ou agora é o Express. E tem sempre um senhorzinho em cada canto com um TPA para lhe dar o dinheiro em mão. Cobra uma comissão e entrega-lhe o dinheiro em mão. Portanto, é uma forma que os bancos, se calhar, têm de se juntarem e interagirem e conseguirem chegar a estas pessoas e arranjarem aqui uma solução para que
estas pessoas consigam ganhar mais e conseguimos também trazer este valor para o mercado. Ainda em relação ao como chegar, e Tragus, por favor, ajuda-me nisso, já há algum tempo que nós temos tecnologia SSD. Exatamente. Que não é necessário um smartphone, mas é qualquer um telefone normal. Com laranjinha é possível. É possível fazer transações. Mas voltamos, de um certo modo, numa questão que nós falamos no início. É a comunicação e a implementação dessas soluções. Porque pelo período que já existe no nosso, que muito se aborda, muito se fala sobre isso, nós estaremos em condições na praça, né, estabelecimentos do género, poder fazer transações simplesmente através do mesmo, né? Mas ainda vemos que em algumas instituições e também de forma reiterada, o marketing desse tipo de soluções ainda é para um grupo que, de um certo modo, já está mais para as zonas urbanas, por exemplo, podemos assim dizer. O marketing, a informação, a disseminação dessas soluções ainda é muito voltada para as zonas urbanas. Daí que tempo passa e continuamos sempre a abordar sobre as diferentes desafios que nós temos enfrentado. Numa realidade com uma população que precisa de muito mais literacia financeira, continuamos a olhar para, claro, os players, o governo. Esse papel é fundamental de todos os angolanos, mas quais são, olhando aqui para o cidadão comum, as soluções que devem ser encontradas para o cidadão comum? Aquelas pessoas, como disse aqui, desta tecnologia que foi agora encontrada para fazer pagamentos e outras operações, olhando para o cidadão comum, como é que nós podemos arranjar, ver soluções e levar essas soluções às pessoas que têm dificuldades à informação, que têm dificuldade à tecnologia, têm difícil acesso à tecnologia ou quase nenhum, que é para podermos ter uma inclusão necessária? Eu aqui, e posso estar a olhar mal, mas eu aqui acho que o tema da literacia pode ser de alguma forma uma falsa questão. Ou seja, permitem-me tomar um caso muito concreto. O M-Pesa, na parte oriental do continente africano, teve um sucesso brutal. Pode ter a ver com a forma como foi comunicado, com a forma como foi promovido, com a forma como foi incentivado financeiramente. E, portanto, o SSD cai mais ou menos nesta categoria, né? Qual é a estratégia, que estratégias devemos adotar para assegurar que estas tecnologias tenham uma maior penetração? Se pensarmos, por exemplo, na revolução que foi promovida, dinamizada pela Apple, a Apple penetrou em quase todos os segmentos, todo mundo, a pessoa da classe média, da classe baixa, da classe alta, todos querem ter um iPhone. E, portanto, porquê? Né? O que é que eles fizeram de diferente? Né? Para além de resolver um tema concreto, para além de ser uma tecnologia, incorporar uma tecnologia muito simples, muito user-friendly, é algo que, de facto, impacta na vida das pessoas. Eu há pouco apreciava uma jornalista que, enquanto estava nos intervalos, estava no seu iPhone. Por alguma coisa será, né? Os iPhones vieram efetivamente mudar e depois todos os smartphones... Mas em função da nossa realidade, está a dizer que essa questão da literacia é uma falsa questão, mas depois olhando, por exemplo, para a taxa de bancarização, que é ainda muito baixa, a penetração do setor dos seguros e também os investimentos no mercado de capitais que ainda são baixos, continuo a achar que esta questão da literacia, da tecnologia, ainda assim é uma falsa questão, em função da realidade do cidadão comum, daquelas pessoas, e olhando para a informalidade da nossa própria economia. Permita-me só insistir um pouco no tema, por exemplo, dos gadgets introduzidos pela Apple. Por exemplo, um iPad. Uma criança de 3 anos
consegue manipular um iPad, consegue procurar o que quer e interagir. Portanto, há aqui um tema, se calhar, de estratégias de chegar a estas pessoas para elas perceberem o valor efetivo que as várias soluções trazem e que provavelmente nós, os financeiros, nós, os operadores do setor, ainda não conseguimos fazê-lo. O Impesa fez, a Apple fez e outros operadores estão a conseguir fazer noutras geografias. Mas nós eu penso que a questão da literacia não é uma falsa questão, é um problema real, por uma questão muito simples. Basta olharmos para o nosso IDH. A literacia tem uma relação direta com o próprio desenvolvimento humano. A forma de mitigação desta questão, penso que inicialmente tem de ser por via do sistema de educação. Mas quando olhamos para a geração mais antiga, que neste momento já não se encontra ou já não tem a oportunidade de poder frequentar, por exemplo, o sistema formal de educação, a forma com que se pode fazer isto é por meio de campanhas de sensibilização. Tanto campanhas que tenham como agentes promotores instituições públicas, quanto o próprio mercado. Portanto... Costa, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Conhece alguma vendedora de rua, letrada ou iletrada, que não saiba contar, não saiba dar trocos? Eu penso que quando a gente fala da literacia, a questão não se resume a fazer contas básicas, 1, 2, 3, 4 ou 1 mais 1 dá 2. Eu penso que a questão o quadro é muito mais complexo do que a realidade aponta. E muitas vezes a questão é que nós também temos uma visão excessivamente voltada a Luanda, quando Angola é muito mais ampla do que a realidade concreta que se vivencia em Luanda. Portanto, eu penso que é uma questão real e que precisa ser avaliada e, portanto, atacada, olhando a questão de forma concreta. E dizer que nós temos uma população significativa que, embora saiba ler e escrever, algumas pessoas, mas o analfabetismo funcional é também uma realidade. E aqui não estou a falar das pessoas que não sabem ler nem escrever. Estou a falar de pessoas que entendem os sinais gráficos, tanto em termos numéricos quanto em termos de alfabeto, mas que têm uma grande dificuldade na percepção e avaliação das coisas, tendo em conta, portanto, ao fato de sermos um país que ainda apresenta um IDH baixo, apesar de estarmos a dar passos significativos para poder colmatar essa questão. Não, esta questão da literacia é efetivamente uma questão crítica. E é crítica porque as duas principais causas de morte em Angola são malária e acidentes rodoviários. E os dois estão diretamente relacionados também com a literacia. Porquê? Sensibilização. Se beber, não conduza. Crítico. O micro... Vês pessoas letradas... Só um segundo. Deixa-me só terminar. Microseguro, para garantir também que estas pessoas tenham acesso à medicação, de forma que consigam combater a doença. E um outro aspecto importante que é, e que temos que começar a agir desta forma, que é antecipar, não esperar estar doente para fazer esta utilização, não é? É fazer consultas regulares, garantir que estou bem de saúde, que é para reduzirmos também estas duas taxas que são críticas, não é? de mortalidade. Mas, só uma nota, João. Vês pessoas letradas a conduzirem sob efeito de álcool. Portanto, eu acho que além daquilo que se chama alfabetização pura e dura, há um processo de aprendizagem que é como o tema da bicicleta, né? Quer dizer, não há um manual de como conduzir uma bicicleta, né? É a prática, né? E no tema da literacia também é uma questão de prática, ou seja, há, por exemplo, geografias onde cada kwanza, cada unidade monetária, eu falei o kwanza por uma questão de facilidade, que é confiada ou depositada, é automaticamente remunerada independentemente da pessoa fazer a aplicação ou não, né, pelo período em que aquela liquidez estiver à ordem daquela instituição financeira. Isto, naturalmente, depois tem um efeito, né, incentiva as pessoas a fazer uso do... Mas aí entra a literacia. Foi necessário as pessoas aprenderem que
depositando. Não, foi necessário dar às pessoas a possibilidade de rentabilizar os seus recursos a partir do momento que eles eram depositados sem a declaração formal de que eu quero rentabilizá-los. Aqui temos a questão da literacia e do acesso às tecnologias. Não, uma questão que... E hoje, curiosamente, permita-me dizer isso, nós hoje temos um acesso à tecnologia brutal. Dos mais... Se nós compararmos a nossa realidade de hoje, é se calhar superior àquela realidade, à realidade que tinham países muito mais avançados há 15 ou 20 anos. Portanto, o acesso que hoje temos à informação, nós hoje temos tudo ao alcance de um vídeo, de um acesso ao YouTube ou ao Google. Permita-me. Falamos muito de literacia, literacia financeira, necessidade. O meu entendimento é que, no final, existe a necessidade de divulgar disseminação da informação em relação do porquê. Porquê é que é necessário ter uma conta bancária? Porquê da questão das poupanças, rentabilização das mesmas, a questão do investimento? Porquê do seguro? Porquê do seguro, exatamente. Porque fazendo uma interligação, segundo os dados, é pouco mais do que 30% da população está bancarizada. Mas quando vamos olhar a nível dessa percentagem, quantos têm os seguros, ou quanto investem em mercado de capitais, ou simplesmente investimento, o número é reduzido cada vez mais. E falando de seguros obrigatórios. Exatamente. Que muitos desses simplesmente através do próprio empregador, em algumas das vezes, né? Então, aqui existe a necessidade... Mas porque isto tem a ver com a confiança no próprio mercado aqui? Podemos olhar para a questão da confiança? Mais do que confiança, porque a confiança é algo, de um certo modo, que nós, né, em função do conhecimento e da informação que é disseminada, nós vamos ter essa interpretação em função da necessidade de avançar ou não. Então, o que eu quero... A abordagem nesse sentido, a questão da literacia, eu acho que há necessidade de garantir a divulgação, né, ou o conhecimento sobre a necessidade de ter uma conta ou então de se efetuar investimento. Só uma pergunta. Vocês sabem, por exemplo, porque é que os trabalhadores, mesmo com conta bancária, a primeira coisa que fazem, muitos trabalhadores da classe média mais baixa, a primeira coisa que fazem é ir a um multicaixa para sacar o seu dinheiro. Levantam o dinheiro todo. Sabem porquê? São questões estruturais e depois tem muitos temas que tem uma razão muito simples. É que eles compram no mercado e depois os táxis. E o acesso e as mercadorias no mercado paralelo tendem a ser muitas vezes mais baratas. É só por isso. E, portanto, enquanto não se encontrar a estratégia correta para ligar esta grande massa de trabalhadores que são bancarizados, mas que no final do mês temos filas brutais nos multicaixas para sacarem o dinheiro, porque eles já estão bancarizados, eles já têm a conta bancária. Enquanto não conseguirmos fazer essa ligação entre o mercado informal e o sistema financeiro, eles vão continuar a fazer. Mas então, se essas pessoas têm acesso efetivo a essas informações, porque é que elas têm necessidade de recorrer a tais práticas? Uma vez que eu já estou bancarizada, por exemplo, tenho ainda a necessidade de ir a um multicaixa fazer o levantamento. Porque eu não tenho a capacidade de, com o meu multicaixa, ter acesso no mercado paralelo. Aquele tema que eu falava há pouco, não é? Aparece o senhorzinho na praça com um TPA a dizer precisa de dinheiro, está aqui, a taxa é esta. A economia é fortemente informal e grande parte, portanto, dos pagamentos no mercado informal são feitos via moeda em espécie. Isto também é um problema que acaba por afetar. E agora, voltando à questão especificamente ao que o colega dizia sobre... Deixa-me só dar um exemplo. Eu lembro uma vez, eu saí e disse, eu não vou levar dinheiro em caixa. Isto foi há coisa de uns 10 anos, mais ou menos. Ainda não tínhamos o nível de penetração dos TPAs como temos hoje. E foi dos dias mais complicados, porque eu depois não consegui pagar nada, porque os TPAs não funcionavam. Portanto, enquanto não houver do outro lado da economia mecanismos que permitam aos titulares de recursos bancarizados aceder à mercadoria do informal com os seus recursos, eles vão continuar a levantar dinheiro. Sim, terminando agora o raciocínio, no que toca especificamente à questão associada ao fato de
grande parte dos consumidores em Angola ainda não enxergar o mercado financeiro como uma alternativa para poder alavancar algum tipo de investimento financeiro. Isto também tem muito a ver com o próprio crescimento da economia, ou seja, o mercado financeiro, em alguma medida, cresce quando há crescimento da renda. E a renda cresce quando há crescimento do emprego. Portanto, o que nós precisamos fazer é fazer com que a economia cresça, gere renda. E é justamente isso que vai fazer com que haja uma massa monetária circulando maior, não é? E faz com que, e força os bancos, neste caso, a adaptarem-se à nova dinâmica associada à demanda que vai aumentando por seus produtos e serviços. Mas nós temos uma economia ainda extremamente dependente do único produto. Sim. Embora o crescimento não seja negativo no momento, há uma tendência, os indicadores apontam para um crescimento, portanto, ou seja, para uma recuperação não é significativa da economia. É necessário continuar a trabalhar-se em termos de política econômica para poder garantir um crescimento sustentado, porque é justamente a renda que vai fazer com que os bancos ou o mercado financeiro no seu todo consiga criar mais produtos, consiga criar mais facilidades para que possa integrar cada vez mais a população, neste caso. Referimos-nos ao crescimento ou ao desenvolvimento? Porque nós crescemos muito... Crescimento. Desenvolvimento é uma outra questão, porque envolve fatores... Nós crescemos muito. O país cresceu muito antes da crise. O país registrou dígitos de crescimento. Não, mas quando eu falo de crescimento... Quase 2 dígitos. Sim, mas quando eu falo de crescimento... E foi o período em que verificamos que grande parte, o aumento significativo da informalidade, principalmente, também claramente com o aumento, né, da questão da movimentação de pessoas para Luanda e tudo. Certo. Mas ainda assim, nós registramos crescimento significativo. Mas depois, a questão que surge é a nível do desenvolvimento, né? Se o desenvolvimento econômico acompanhou o crescimento que nós verificamos ao longo dos anos, muito antes da crise. E muitas das ações que foram efetuadas no passado, estamos a viver agora. São muitas questões de debate atuais. Eu me refiro fundamentalmente ao crescimento, porque o desenvolvimento é um outro processo. É um processo fundamentalmente estrutural e que se alcança no longo prazo. Mas esse crescimento não tem que se refletir também na vida das próprias pessoas e não tem que, de alguma forma, fazer jus ao próprio desenvolvimento? Tem de fazer, mas quando eu digo que Angola precisa, até certo ponto, capitalizar um crescimento sustentado, eu faço uma comparação àquilo que é o nível de desenvolvimento do país. Por ser um país de desenvolvimento, portanto, baixo, o país apresenta também grandes oportunidades de poder desenvolver. Ou seja, o crescimento potencial de Angola é muito grande. Daí que nós precisamos aproveitar este potencial para poder transformar a demanda potencial em demanda efetiva, que possa, portanto, gerar emprego, gerar renda, e isto, naturalmente, fará com que o mercado financeiro seja forçado a reinventar-se, tanto em termos de qualidade de serviços, tanto em termos de diversificação, portanto, dos pacotes, ou seja, das carteiras de investimentos, quanto em termos de investimento em tecnologias que levem, portanto, à facilitação, não é, do acesso ao mercado bancário. E no caso particular do mercado de capitais, a informação, mais uma vez, desempenha um papel fundamental. Por quê? Porque quando a gente fala de informação, precisamos segmentar em 2 aspectos fundamentais. Existe a informação técnica, existe a informação fundamentalista. A informação técnica requer algum grau de conhecimento avançado, na medida em que olha para os demonstrativos, portanto, contábeis ou financeiros das empresas, neste caso, negociadas em bolsa. E isto não é uma informação, portanto, passada de qualquer forma. Isso requer literacia. Exatamente. E quando olhamos para a informação fundamentalista, aí sim podemos ver que é uma informação um pouco mais leve, na medida em que está associada à informação que reflete o comportamento dos demais indicadores e também dos agentes políticos e geopolíticos disponíveis, portanto, no mercado. Então, neste caso, Angola tem um trabalho muito grande pela frente, em que pesa apresentar um grande potencial neste quesito em particular.
Como é que nós podemos, olhando aqui para os vários desafios que foram aqui levantados, a questão da bancarização, a questão da liquidez dos próprios... É curioso que nós, sendo operadores do setor financeiro não bancário, estamos a falar mais de bancos do que do setor. Dos próprios bancos, do baixo investimento nos mercados de capitais, dessa intervenção que vocês fazem em função dos vários investidores. Como é que nós podemos tornar a nossa economia cada vez mais robusta, olhando para todas essas variantes que de alguma forma constrangem? Eu diria com iniciativas, com ação, com realização de coisas concretas, como por exemplo foi os 4 IPOs que tivemos, como por exemplo são as operações que volta e meia são colocadas em mercado e que têm uma estrutura de colocação interessante. Estou a pensar, João, nas Quissondes, estou a pensar nos IPOs que estão em vista e nos que já foram feitos. Isto acaba por naturalmente ajudar a dinamizar o mercado. Os produtos que forem sendo criados pelo mercado, lembrar que, por exemplo, os Estados Unidos e a Europa, sobretudo, calhar um pouco mais a Inglaterra, e hoje, em algumas geografias, como Médio Oriente e Extremo Oriente, há uma realidade nova que são os chamados fundos de proteção, que foram uma coisa criada puramente pelo mercado. Os fundos de proteção foram criados por uma pessoa muito improvável e, portanto, há um conjunto de ações muito, muito concretas que as pessoas têm que fazer para dar visibilidade ao mercado, né? Isto é como a cultura, né? A cultura faz-se produzindo, né? Quer dizer, tem que haver uma dinâmica de produção de cultura para ela se tornar relevante. E o mercado um pouco a mesma coisa. Depois vale a pena referir também que hoje o mercado de capitais representa cerca de 4% do setor financeiro. É uma realidade que é comparável, por exemplo, com algumas geografias avançadas, né? O único país onde o setor financeiro ligado ao mercado de capitais é o mais robusto, representa o volume maior da economia, é os Estados Unidos. A Europa, o mercado de capitais não ultrapassa os 50%. E, portanto, para nós conseguirmos criar esta dinâmica, efetivamente, tem de haver um conjunto de ações constantes e consistentes, quer dos agentes privados, quer dos agentes que têm a capacidade de promover e regular o mercado para o mercado se tornar mais aqui ao nível do meu setor, não é? Aqui da parte dos seguros, também tirei aqui algumas notas. Aumentar a penetração dos seguros na economia, apoiar, conforme falamos há pouco, o seguro agrícola e rural, contribuir aqui também para a estabilidade do sistema financeiro, através de investimentos institucionais, como obrigações de Estado, infraestruturas, fundos de pensões, que é um tema também crítico. Fomentar aqui o seguro de saúde, o seguro de vida, apoiar também no crescimento urbano e de infraestruturas, como seguros para a construção e coisas do género. Criar emprego, que é um dos temas que nós todos temos aqui em agenda. Hoje, por exemplo, a Mundial Seguros tem mais de 120 pessoas. Estamos fortemente a trabalhar na capacitação destas pessoas, que é o tema que falávamos há pouco. Estamos a trabalhar numa cultura institucional, estamos a investir muito nesta área para conseguirmos responder ao mercado e conseguirmos também gerar confiança de quem vai aderir aos seguros, porque seguros é um produto de confiança. Se eu não confio, se eu não percebo e nem confio na pessoa que me está a explicar, dificilmente vou aderir. E, por fim, conforme falamos há pouco, também facilitar o investimento estrangeiro, que é fundamental. Eu vou só fazer aproveitando aqui a deixa para fazer uma questão ao Márcio que tem a ver com as vendas cruzadas, o cross-selling, que é uma prática comum que visa otimizar os cursos dos serviços financeiros complementares. Como é que
as seguradoras encaram a decisão da autoridade reguladora da concorrência que proíbe os bancos de indicarem as seguradoras específicas para determinados serviços bancários? Antigamente era diferente, não é? Criou-se aqui uma nova situação e as seguradoras têm que se adaptar a esta nova realidade. Não se fechou totalmente. Os seguros têm que estar associados ao produto bancário. Portanto, há oportunidade para continuarmos a trabalhar. Há também oportunidade para que se crie mais emprego através de agentes, através de outros players de mercado que vão ter que entrar, que é para garantir que estamos efetivamente a ajudar a economia a crescer. Portanto, também é importante referir que ao nível dos bancos, os bancos se calhar são, podemos considerar, dos melhores sítios para conseguirmos ter a atenção do cliente, não é? Porque as pessoas, quando não vão ao ATM levantar dinheiro, vão à agência. E conforme falávamos há pouco, há muito cidadão que não tem cartão multicaixa. Mas não tem, não é porque o banco não tem, é porque não quer ter. Porque se tiver, em casa gastam, se tiver, ele também vai gastar, então prefere, por uma questão de segurança, prefere não ter e vai ao banco. Portanto, no banco é o melhor sítio para termos a atenção do cliente, para conseguirmos trabalhar os temas da literacia financeira, de explicar porque é que deve ter um cartão, porque é que deve fazer alguns investimentos, deve poupar, deve ter um depósito a prazo e deve ter seguro. Microseguros, seguro de saúde, seguro de vida, até o seguro funeral, que é um tema, conseguir explicar às pessoas porque é que devem ter um seguro funeral. Portanto, é a economia em desenvolvimento. Só demonstra a necessidade dessa interligação, dessa concertação, desse alinhamento dos diferentes players, principalmente para conseguirmos atingir aquilo que é o objetivo. E uma das grandes questões, não diria tanto problemas, mas desafios no mercado, principalmente no nosso mercado de capitais, é a questão da profundidade, né? A questão da liquidez no mercado. A questão de uma maior presença de investidores, principalmente investidores institucionais. Agora, sem querer até que o Marson spot, mas passa também por uma maior atuação, principalmente quando falamos das seguradoras, em função da característica das suas atividades e dos fundos de pensões, né? Que é como uma plataforma também de rentabilização. Daí que quando falamos de literacia, não é muito só na ótica da população em si, né? É geral. Funciona ao longo dos extremos. Né? A necessidade de disseminação constante das informações em relação às oportunidades existentes no mercado, né? E também a forma de poder mais ou menos rentabilizar aquilo que é a liquidez que existe. E com base nisso, né, se temos um mercado mais dinâmico, quando falamos de profundidade do mercado, estaremos, de um certo modo, também trabalhar na correção de alguns aspectos que foram aqui falados, a correta precificação dos instrumentos e garantir uma maior segurança nos investimentos que depois o retalho vai beneficiar. Não? Mas atenção, João, eu quando falo de que a literacia é um falso tema no sentido da ligação da componente informal ao sistema formal. Ou seja, há um conjunto de temas que serão sempre áreas amplas de formação, inclusive para pessoas que estão no setor financeiro há muito tempo. Há um conjunto de conceitos. Por exemplo, o conceito de ETF é um conceito que a maioria das pessoas não sabe o que é que significa. O conceito de SPAC, a maioria das pessoas não sabe o que é um SPAC. Portanto, campo de aprendizagem haverá sempre. Agora, no que respeita a esta componente da bancarização, eu creio que há um conjunto de ações que estão para lá de explicar porque é que tens de ter uma conta bancária, né? Porque, em regra, quando um dos principais desafios, quando é pedido às pessoas para terem conta bancária, às vezes falam das taxas, falam das comissões de manutenção de conta, falam dos desafios que têm impacto na sua renda, né?
Portanto, é nesta dimensão que eu penso que há algo que tem que ser feito do lado de cá e não do lado de lá, para garantir que estes operadores da economia mais informal fiquem fidelizados e não levantem o dinheiro no final do mês. Vou trazer-lhe ao seu setor, já que esteve a falar que estávamos a olhar mais para a banca, olhando para o fundo de investimento, como é que os mesmos podem, de alguma forma, financiar a própria economia? De várias formas, né? De forma direta, através, por exemplo, de fundos de capital do risco, de forma direta, através, por exemplo, da participação em IPOs. Os fundos podem comprar participações, se tiverem no regulamento de participação de empresas em IPOs. O João falava há pouco do tema da profundidade. A profundidade impacta muito na vida dos fundos. Dos fundos tradicionais, chamados mutual funds, dos fundos de pensões, impacta muito, por exemplo, na vida das seguradoras. As seguradoras contribuem de forma muito relevante, porque os agentes que, em regra, levam mais liquidez ao mercado são tipicamente os chamados investidores qualificados, ou como eles são também chamados em alguns mercados, os investidores institucionais, bancos, seguradoras, fundo de pensões, fundos soberanos, fundos mútuos, em algumas realidades, fundos de private equity, hedge funds, e em outras realidades que não a nossa, os chamados university endowments, que é o património que a maioria das universidades privadas, em realidades como a Inglaterra e os Estados Unidos, tem e que investe para garantir a investigação. Quando um professor sai 1 ou 2 anos para investigar, ele tem que continuar a viver, né? Portanto, os university endowments têm um papel relevante nestes processos. A nível, por exemplo, aqui da Mundial Seguros, o rendimento dos investimentos em 2024 rondou os 5,8 mil milhões de kwanzas, ou seja, nós crescemos cerca de 96%, muito com base em produtos, em soluções, também como apresenta aqui o Dr. Augusto. Portanto, existe também esta importância de conseguirmos rentabilizar aquilo que temos dentro de casa. Ou seja, no fundo, o mercado é todo ele segmentado. Está interligado. Essa interligação. O termo é então, mesmo, os investidores, estão as seguradoras, que não ficam descuradas dessa questão devido ao risco. Também são investidores. Aliás, um dos maiores investidores do mundo é detentor, sobretudo, de seguradoras, né? Os seguros, pela estabilidade relativa dos recursos do setor segurador, acabam por ser um player muito importante no investimento em mercado de capitais. Quassa, estamos a chegar ao fim do debate, olhando aqui para as soluções da nossa economia e em função de todos os constrangimentos já aqui levantados e também das próprias soluções. Ouvimos que as soluções são apresentadas por todos, não só por uma única entidade, mas todos os players, todos os operadores fazem parte deste processo de soluções ao crescimento da própria economia. Bem, o mercado angolano, para finalizar, não é o mercado financeiro neste caso em particular, é um mercado em que pese o país estar, portanto, a reatualizar a sua economia, é um mercado que tem dado sinais de que pode crescer ainda mais, além do espaço que ainda existe para poder crescer e desenvolver-se. A grande questão é justamente essa, não é? Fazer com que não se limite tão somente aos investidores institucionais, mas que o processo também possa ser um pouco mais descentralizado ou democratizado a investidores, pessoas físicas. É a partir daí que nós podemos, portanto, colocar efetivamente o mercado financeiro angolano na rota de um mercado relativamente desenvolvido, na medida em que tornar-se um instrumento ao alcance de qualquer cidadão angolano que tenha recursos para poder investir. Agora, falando e terminando especificamente na questão do volume, portanto, de negócios, é preciso, portanto, continuar-se, não é, com as políticas públicas que têm sido implementadas no sentido de poder manter este crescimento, porque é justamente a renda que vai poder fazer com que o volume de negócios aumente, na medida em que
a decisão de poupança, de alocar recursos para o setor financeiro, é uma decisão intimamente ligada à renda que a pessoa possui. E a questão inflacionária em Angola é uma questão central porque acaba por criar uma corrosão à renda, portanto, do cidadão angolano, que até certo ponto acaba por ficar sem margem, portanto, de poupança. Isto é um fator fundamental. A estabilidade de preços leva à estabilidade de moeda e, consequentemente, abre, portanto, oportunidades para pessoas físicas poderem ingressar no mercado financeiro e poder fazer com que seja um mercado efetivamente mais robusto. Do ponto de vista estrutural, como é que estes três setores podem encontrar e dar soluções à economia real? Sim, acho que, de um certo modo, conseguimos transmitir, né, a interligação que existe entre os diferentes players do setor. Desde a questão da necessidade de uma conta, porque, de um certo modo, também é um fator principal para efeitos de investimento no mercado de capitais, ou seja, a interligação de uma conta de custódia com uma conta bancária, nesse caso, e também o papel significativo que as seguradoras desempenham no setor. Eu acho que é necessário continuarmos a trabalhar na transmissão e garantir a confiança, né, dos diferentes da população em relação ao sistema, e isso tem sido feito através da interação contínua e do engajamento que os reguladores já têm efetuado junto das instituições, que é para reforçar essa confiança através de investimento contínuo nos níveis de controle interno, de mecanismo de mitigação de risco. Cabe, nesse caso, as diversas instituições, tanto bancárias e não bancárias, que atuam no setor, começarmos então a repensar, a redefinir a ideia da formalização, nesse caso, como é que nós vamos chegar ao grupo que nesse momento ainda encontra-se fora do setor financeiro. Eu acho que passa muito por isso. Para além dos investimentos contínuos a nível de controle, mecanismo de mitigação de risco, é importante também começarmos a redefinir, né? Repensar e de que forma podemos então a trazer soluções que vão mais de acordo com diferentes grupos que ainda, de um certo modo, não encontram-se dentro do... Márcio, e para fechar, quais são essas diferentes soluções para esses diferentes públicos que se podem trazer, principalmente no setor do seguro, para resolvermos um problema que tem a ver com o próprio desenvolvimento económico? Pronto, um pouco daquilo que já tinha referido, não é? Apoiar aqui o crescimento urbano e infraestrutura, aqui por causa das construções, seguro que apoie esta vertente, olhar novamente aqui para o seguro de saúde, para o seguro de vida, o tema crítico que falávamos há pouco, que é uma das principais causas de morte, o tema da malária, microseguros, porque também falamos de pessoas de baixa renda, não é? E é importante nós termos produtos que consigam apoiar estas pessoas, porque entre comprar a botija do gás e fazer um seguro, será muito difícil ter o seguro. E é importante fazermos também perceber a importância que tem o seguro, porque se alguma coisa acontece, não é? Portanto, e desta forma vamos estar aqui a incentivar ao desenvolvimento da nossa economia. Soluções para a nossa economia real face aos desafios que já foram aqui levantados? Eu diria tentar chegar a mais pessoas, fazer produtos que sejam percebidos, utilizar as tecnologias que hoje estão mais ou menos ao alcance de um grande público para massificar soluções, para massificar o investimento, permitir, por exemplo, que os subscritores de produtos, de serviços, de ações, de obrigações consigam fazê-lo a partir do seu telemóvel, do seu iPhone, do seu smartphone. Este tema é aplicável aos seguros, trazer mais produtos e mais serviços. Ouvir as pessoas. Em Angola há uma coisa chamada Kishiquila e lá fora há uma coisa chamada Peer-to-Peer Lending, que tecnicamente é a mesma coisa, né? Só que um tem um nome em inglês e um nome bonito, Peer-to-Peer Lending, P2P, e o outro é Kishiquila.
o conseguir encontrar estratégias que permitam, por exemplo, capturar esta propensão natural das pessoas se mutuarem, pode ser relevante para os agentes conseguirem operacionalizar soluções deste tipo. Pedro Quassa, Márcio Canumbila, Augusto Batista e também João Sionguel, vou agradecer a vossa presença. Muito obrigada por cá estarem e por olharmos para o mercado financeiro angolano. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua atenção. Boa noite e passe bem. Obrigado.